vida, ela não vai chegar para te derrubar. Quando a luta chegar na tua vida, ela não vai chegar para te deixar no chão. Ela pode até chegar, mas você vai cantar o hino da vitória, porque você é justo, porque você é sincero, porque você é temente a Deus, porque você busca as coisas do céu. A palavra vai dizer que Jó, certa vez ele estava se apresentando diante de Deus, e o Satanás ele veio se apresentar também diante de Deus, e Deus dava testemunho de Jó. Mesmo Jó sendo temente, sendo sincero, sendo obediente, estando na presença de Deus, Satanás ele foi tentar Jó. Por quê? Porque Satanás ele não quer saber que você seja sincero, ele não quer que você seja temente, ele não quer que você seja obediente, mas vale a pena você ser obediente, vale a pena você ser sincero, porque quando a luta chegou na vida de Jó, ele sofreu, ele passou dificuldade, mas lá no final ele cantou o hino da vitória. Por quê? Porque ele continua sendo fiel, porque ele continua sendo temente, porque ele continua obedecendo ao Senhor. Por isso que nessa noite eu te digo, continua sendo fiel, continua sendo temente, continua buscando a Deus, porque você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Jesus. Maravilha. Ô, glória. Maravilha. Também já a irmã que vai levar, a irmã Gélia. Após também nós já vamos ouvir a irmã Evelyn. Então, vamos dizer amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. O meu Deus, Senhor, para te adorar, minha adoração. Glória
Ô, glória. Maravilha, Jesus. Maravilha. Primeira igreja do nosso Senhor, amém. Amém. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória. Não entendo porque me amou. Maravilha. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele não grande. Aleluia. Eu sou claro e ele é fiel. O que eu deveria sofrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, não em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas numa coisa eu sei, porque eu tenho que ser. Maravilha. Não entendo porque me ama. Ô, glória. Eu não sou o que devia. Maravilha. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e não grande. Eu sou claro e ele é fiel. O que eu deveria sofrer, mas ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, não em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas numa coisa eu sei, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, não em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas numa coisa eu sei, no que eu deveria ser. Ô, glória. Maravilha, Jesus. Aleluia. Maravilha. Nós não merecíamos. Aquela cruz não era para ele, era para nós. Mas ele tomou sobre si todas as nossas coisas. Ele levou para a cruz todos os nossos pecados. Aquela cruz pesada, aquelas chicotadas, toda a humilhação que ele passou, ele não merecia, mas nós
O impossível ele fez. Ô, glória. Era se entregar por nós. Verdade. O impossível. Então, um dia ele estava chegando numa cidade e ia junto com ele uma multidão, mas também estava saindo uma multidão carregando um defunto. Eles estavam indo no sepultamento e Jesus estava chegando na cidade. Parou a multidão, tocou no defunto e o defunto ressuscitou. Aos olhos humanos, ele vai embora. Impossível eu olhar para uma pessoa morta e dizer, ainda tem chance de viver. Ainda com os costumes que eles tinham lá, eles abriam, quando faziam uma autópsia, mais ou menos, eles tiravam tudo de dentro e forravam alguns historiadores. Agora imagina a situação daquele rapaz que estava morto e agora está em pé de novo. Era impossível. Nós vamos orar para você abençoar a casa de Deus nas suas ofertas, para você adorar a Deus nas suas ofertas. A irmã Natália, ela vai criar um QR Code lá no seu telefone. Ela vai passar também, alguém vai passar recolhendo as ofertas. Você tem a opção de doar a sua oferta em espécie ou no Pix. Então, fica a seu critério. E nós vamos orar essa noite para que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês. Quero convidar aqui para fazer essa oração o presbítero Gisele. E logo após, nós já estaremos passando a palavra. E daí você presta bem atenção, fique com seus ouvidos bem atentos e abertos para que o Senhor venha falar e não escape nada do seu entendimento. Amado Jesus, oramos a Ti, Senhor, porque nos permitiu mais uma oportunidade para estar aqui para adorar o Teu povo, aleluia, para a Tua obra, receber as Tuas mãos, receber com uma grata suave a Tua Maria, e também derramar Tuas bênçãos para todos, mesmo aqueles que estão impossibilitados. Deus, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento. A irmã Wanda estará adorando a Deus nesse momento e nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Seja qual for o teu problema comigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, o terremoto vem anunciar. Sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em outra,
terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. O terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há quem esconderá. Não há cadeira de adoração, aleluia. Aleluia, 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 Maravilha. Oh, glória a Deus. Uma alegria cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a você que possui uma Bíblia para abri-la. Nós vamos juntos estar lendo a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo número 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, sua esposa, também pelo Espírito Santo, sua família, que nos fizeram convite para estar aqui nesta noite, participando desta campanha
tem como tema Faça o que é possível na sua história. Estudando esse tema, me veio essa passagem ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, vendo o azeite, paga suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Amém? Amém. Toma teu assento, por gentileza. No texto que nós lemos nesta noite, a Bíblia traz a narrativa de uma mulher que está passando um momento difícil na sua vida. Um momento de dor, que é um momento de luto, onde ela perde o seu marido. A Bíblia não traz o relato, a forma como isso acontece, mas ela fica viúva. Nós entendemos que ficar viúva naquela época gerava vários problemas. A mulher, ela deveria ter um filho, homem, para garantir a sua propriedade. E isso ela tinha, então ela tinha a sua propriedade garantida. Porém, a Bíblia não fala de que forma eles adquiriram dívidas. E essas dívidas agora estavam sendo cobradas. E era necessário que ela pagasse. Talvez um tempo foi dado para que ela pudesse pagar aquele credor, porém, já não teria mais como ela pagar. E a execução daquela dívida seria levar os seus filhos como escravos, para que trabalhassem, fosse mão de obra para aquele senhor cujo qual ela devia, e assim então ela estaria quitando a sua dívida. Mas isso ia gerar outros problemas. Então nós vemos que essa mulher, ela tinha um clamor que nasce no meio da dor. Muitos de nós oramos e fizemos a nossa oração de uma forma como devocional a Deus. Acordamos pela manhã, oramos, falamos com Deus, lemos a palavra de Deus, agradecemos pela noite de sono que tivemos, pedimos força, graça, misericórdia, revelação de Deus pelo dia que vamos ter, porque não sabemos o que iremos enfrentar, porque não temos capacidade de uma presciência de um segundo após o momento que nós estamos vivendo, o que irá acontecer. Não sabemos o que nos espera daqui a alguns instantes. E, diante disso, a Bíblia relata que ela faz um clamor. Naquele momento, por um momento de dor, ela estava com o lar comprometido pela dívida e o reconhecimento da fidelidade do seu marido. É interessante que ela procura o homem de Deus para tentar um aconselhamento diante da situação que ela estava passando. Muitas vezes a pessoa tem um problema e ela tenta resolver aquele problema sozinha. Muitas vezes ela tem um problema e ela vai conversar com alguém e pedir uma orientação. E a orientação que essa pessoa passa para ela acrescenta o problema, deixa o problema muito maior. Porque às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento daquela causa, não tem conhecimento na forma intelectual, ou não tem experiência de vida
vida diante daquela situação. Muitas vezes vai aconselhar por fora da palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas vezes as pessoas enfrentando problemas e procurando um aconselhamento de uma pessoa que não é cristã, de uma pessoa muitas vezes que não tem uma capacidade para aconselhar. Muitas vezes tem que se aconselhar com alguém que está sofrendo na mesma área que ele está sofrendo. Muitas vezes alguém passa um problema de casamento, pastor Dorival, e vai pedir aconselhamento para alguém que está ferido justamente naquela área. Muitas vezes uma pessoa passa um problema com um irmão e, em vez de procurar o alvo de Deus, ele vai se aconselhar com outro que está ferido na mesma área. Então, aquele problema se torna muito maior. Existem pessoas que, quando tem qualquer problema, ele vai para a rede social. Ele desabafa na rede social. Ele coloca versículos indiretos lá para ver. Outras vezes está passando uma dificuldade financeira, em vez de orar, ele já quer fazer uma vaquinha, né? Criar uma vaquinha online. Mas depois lá na frente vai ser responsabilizado de apresentar os motivos que está sendo feito, toda a documentação necessária. Então procure sempre uma orientação de alguém que pode te dar uma palavra de aconselhamento. Aquela mulher, ela enfrenta um problema, e quando ela tem um problema, ela vai até e dizer assim: o meu marido deu certo, temia a Deus. Maravilha. Quando diz assim, meu marido deu certo, que temia a Deus, está dizendo assim: olha, nós somos uma família que servimos a Deus. E estamos enfrentando esse problema. O que nós vemos hoje, muitas vezes, é o evangelho pregado de uma confissão positiva, de uma prosperidade, onde que diz que o crente não passa por luta, por problema, por dificuldade. Quando a Bíblia diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus não está colocando um antídoto de imunização na vida das pessoas. Porque a doença que vem sobre o cristão vem sobre o mundo. O câncer que atinge o cristão, é o que atinge sobre o mundo. O coronavírus que atingiu o cristão foi o mesmo que atingiu o mundo. O desemprego que afeta o não cristão é o mesmo que vem sobre o cristão. O sol que brilha sobre a minha cabeça é o mesmo que brilha sobre a cabeça das pessoas que estão no mundo. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sou cristão, sirvo a Deus, eu cultuo, eu vou nos cultos, eu sou dizimista, e quer falar para Deus e se justificar e dizer: eu não posso passar por esse problema, por essa tentação. A diferença, meus irmãos, é entre nós e o mundo. Enquanto eles, muitas vezes, passam a noite desesperada, não sabem a quem recorrer, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que está pronto para nos ouvir. Que onde nós temos mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo, onde o mundo gira e 24 horas se torna um dia. Aonde vai ter pessoas clamando, orando e procurando falar com Deus na língua portuguesa, inglesa, alemã, japonesa, chinesa, em todos os idiomas e dialetos que nós possamos conhecer. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, nem a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Oh, glória! Esse Deus ele nos escuta. No idioma que você falar e no lugar que você estiver. E o horário que você falar. Não precisa ser agendado com ele. Não precisa ser marcado com ele. Ele é um Deus Todo-Poderoso. E o detalhe é que ele não é limitado pelo ser humano, que muitas vezes é obrigado a atender uma pessoa por vez. Se tiver o pastor Milivaldo aqui sentado, o nosso chega e começa a falar, eu chego e começo a falar, o pastor Irineu vai começar a falar, a primeira coisa que vai dizer assim: um por vez. Senão, o nosso Deus, podemos todos clamar ao mesmo tempo.
ele identifica a cada voz. Glória. Ele Maravilha. compreende a cada palavra. A Deus tremendo. Se não tiver palavra, ele conhece e identifica o teu choro. Ô, glória. Ele identifica o grito da tua alma. Maravilha. Deus tremendo. Aleluia. Aleluia. Enquanto o mundo passa às vezes a noite chorando, nós podemos também passar chorando, mas é pela manhã que vem o sorriso, que vem a alegria, porque nós podemos confiar em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Ela vai até Eliseu e diz assim: olha, meu marido deu certo, teve o Senhor. Faleceu. E agora o vereador veio e está cobrando da dívida. E essa dívida tem que ser paga. Senão eu vou perder os meus 2 filhos, vão ser levados como escravos. E o profeta Eliseu olha para aquela mulher e diz assim: diga-me o que você tem em casa. E qual foi a primeira resposta dela? Tua serva. Você consegue falar comigo no 3? 1, 2, 3. Tua serva não tem nada. Na versão que eu estou usando aqui, que é a NVI, ela escreve direto. Tem outra versão que diz assim: tua serva não tem nada, não existe uma vírgula. Vírgula significa pausa. Momento quando você está fazendo uma leitura, você respira. Mas se você estiver falando, dá tempo para pensar. Quantas vezes nós questionamos a Deus e dizemos assim: irmão, mas ela não temos nada. Quando ela procura o servo, ele diz assim: tua serva não tem nada. Aí ela para, ela diz assim: eu não sei um pouquinho de azeite. Aleluia. Mas vamos olhar para o contexto daquela mulher. Ela tinha um profeta, ela tinha 2 filhos, ela tinha uma casa e o principal, ela tinha Deus. Aleluia. Ô, glória. Quantas vezes nós no dia a dia, nós dizemos assim: não temos nada, estou sofrendo e não tenho nada. Começa a olhar para dentro da tua vida, começa a olhar para a sua volta e ver: você tem uma família, você tem um lar, você tem um emprego, você tem saúde, você tem um lugar para louvar o nome de Deus, você tem o teu calçado, você tem a roupa, você tem o alimento na mesa. É momento de nós levantarmos a nossa mão e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e abençoado a nossa vida. Maravilha. Glória. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. O Eliseu para, olha para ela e diz assim: não vai para casa. Tu pega os teus filhos, você busca com teus vizinhos vasilhas, recipientes e traz para dentro da casa. E você pega aquele azeite e vai deitando sobre as vasilhas. E ele diz assim: não poucas. E não poucas. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que talvez seria estranho sair pedindo vasilhas para as pessoas. Ainda mais no contexto desse menino, que era diferente do nosso. Quando alguém vai na tua casa e participa, às vezes, de uma confraternização, de uma refeição, aí isso aqui eu vou falar para as irmãs, vocês me ajudem se eu estiver errado. Aí sobra lá a comida e as pessoas dizem assim: vamos dividir. Aí você vai lá, você abre o armário, aí você vai colocar assim, aquele magnete. Você vai pegar aquele Tupperware. Tupperware. Não. Já sabe que não volta. Se não voltar, vai passar 2, 3 anos, vai dizer assim: a irmã está lá cantando no culto, está com o meu pote lá na casa dela e não devolve.
negocinho do sorvete, né? Da margarina, que são os mais baratos, que são fáceis sim, não precisa mais voltar. Mas geralmente você tem um armário cheio de capim. A palavra daquele homem para aquela mulher é: vai buscar vasilhas. Só que naquela época não existia isso. O que existia eram vasos. Vasos que tinham valores, eram preciosos, porque era um recipiente, era um armário, era o estoque, era onde a pessoa conseguia guardar a comida. E ela disse que tinha um pouquinho de azeite. E quando a gente fala de azeite, hoje o azeite você encontra nas prateleiras do supermercado. Você encontra o azeite, o vinho oriundo da oliveira. Você tem aquele que é misturado. E tem gente que usa o óleo vegetal achando que é o azeite. Aí tem de milho, tem de soja, tem de calor, mas não é azeite. É um óleo. Mas quando fala do azeite lá em Israel, naquela época, aquele azeite era algo interessante, porque ele passava por 4 prensas. E quando eles prensavam ele, a primeira, a segunda prensa, a terceira, até chegar na quarta, ele era retirado para algumas finalidades. Existia uma prensa que era feita para alimentação. Algumas pessoas usavam aquele óleo para alimentação. Existia uma outra prensa, onde eles prensavam o óleo e pelas enzimas deles, eles dedicavam para fazer remédio. A terceira era utilizada para iluminação, onde colocavam dentro das lamparinas, colocavam fogo no pavio e aquilo lá clareava a casa toda. E existia a quarta, que era a última, que era o último resíduo, que eles pegavam para fazer o sabão. Então ele tinha 4 finalidades. Então a pessoa, quando falava em azeite na época, ela estava falando de uma das coisas mais valiosas que tinha. E a ordem era assim: ei, vai para dentro de casa, pega o azeite, pega vasilhas. E ele disse para a mulher assim: não todas. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que para você receber o milagre, nós temos que ter fé. E nós temos que caminhar em obediência. Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus faz o milagre da química, a transformação da água em vinho, estavam lá as tagas. E a Maria diz assim: acabou o vinho. Aí tem uma questão ali que eu não vou entrar agora. Aí Maria olha assim para os serventes e diz assim: fazer tudo o que ele disser. Aleluia. Jesus diz assim: enche as talhas. Glória. Jesus enche. As águas que estavam na talha se transformaram em vinho? Sim ou não? Não. Por quê? Ele diz assim: leva o mestre sal. E aí eles vão lá, pegam as talhas e vão. E chegam lá na frente do mestre sal. O mestre sal pega uma doutora, coloca na boca. E diz assim: ele geralmente serve vinho bom. Quando estão já no final da festa, serve vinho bom. Agora você está servindo melhor depois. Eita glória. E a Bíblia diz assim: aqueles que trouxeram as talhas sabiam que estavam cheias de água. Eles saíram com água, mas até chegar em Jesus, até chegar no mestre de sal, ela estava transformada em vinho. Aleluia. O milagre aconteceu no caminho. Maravilha. O milagre acontece na obediência. Oh, glória. Maravilha. Quando ele fala assim para essa mulher: vai até a tua casa, fecha a porta, reúne teus filhos, reúne as vasilhas e dê o azeite. Oh, glória. Ela obedeceu. Nesta noite, a palavra de Deus sobre a tua vida é: quer receber o milagre, começa a obedecer aquilo que Deus está falando. Glória. Maravilha. Oh, glória. Todo-Poderoso. O milagre, querido,
alguma coisa para Deus, o irmão do Tata Show ali, ó. Quem está no Tata Show lá? Eu sou. Coloca aí Efésios capítulo 3. Não tem Bíblia aí. Ah, travou? Então vamos lá, povo. Cadê as Bíblias aí? Vamos lá na carta de apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Versículo 20. Vai dizer assim, ó. Encontrou, diga amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Maravilha. Pegou? Glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos Meu Deus. ou pensamos. Aleluia. Glória. Deus Você seja. chega e você pede algo para Deus. Rei da Às glória. vezes ele se contenta com o suficiente. Ele diz assim, Deus, se o Senhor fizer isso, eu estou feliz. Aleluia. Mas nós temos que ser felizes porque ele é Deus, não por nada. Oh glória, oh glória. Porque Deus não trabalha com barriga. Só que você já orou a Deus, pediu algo na tua vida, e Deus foi lá e agiu. E se você fazer retrospectiva, você vai perceber que ele fez muito além daquilo que você pediu e daquilo que você pensava. É muito além, pastor. Nós entramos na presença de Deus, nós clamamos a Deus e pedimos, quem sabe, ela precisava pagar a dívida. Deus tremendo. Rei da glória. Se o Senhor pagar minha dívida e deixar meus dois filhos em casa, eu sou feliz. Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? O profeta diz assim, e fecha a porta. Meus irmãos, Deus não quer ficar fazendo espetáculo. Deus Todo-Poderoso. Rei da glória. Jesus, ele fazia milagre, fazia muito milagre. Deus tremendo. A Bíblia não conta todos os milagres que ele fez. Conta os milagres que foram narrados por Mateus, Marcos, Lucas, que Lucas mandou com Jesus, foi depois, em cima de pesquisas. João conta milagres. Jesus, quando passava, as pessoas iam até Jesus. Uma mulher que sofria 12 anos do Espírito Santo, toca Jesus é milagre. Jesus estava passando no céu à beira do caminho, começa a gritar, clamar, dizer: Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim. Lança a sua capa, a sua capa que identificava e o rotulava como mendigo, dizendo que encontrei com Jesus, não preciso mais dessa capa. Deus tremendo. Jesus cura a sua visão. Oh glória. Jesus Maravilha. cura várias pessoas. Deus tremendo. Mas um dia, Herodes manda trazer Jesus. E aí Jesus Judas, é você. E dizem aí que está fazendo isso aqui. Faça alguma coisa. E Jesus permanece assim. Entrou calado, saiu calado, não fez milagre, não fez nada. Porque Jesus não veio senão Deus tremendo. para aparecer. Eita Mas glória. veio para entregar a sua vida. Maravilha, Jesus. Oh glória. Maravilha. Deus Ura não precisa fazer milagre para provar para alguém que ele é. Urande rebianassi. Oh glória. Maravilha. Ele diz assim: ei, entra numa casa, ela vai e fecha a sua porta. Privacidade.
O milagre que estava acontecendo não era para ser exposto. Existem milagres que às vezes não devem acontecer no meio da igreja. Mas muitos milagres vão acontecer lá dentro da tua casa. Ô, glória. Com a tua porta, com a janela fechada. Maravilha. Aleluia. Muitos milagres vão acontecer dentro de nós. Meu Deus. Dentro do nosso coração. Jesus mudando. Jesus sendo o Senhor. Glória. Se assentando no trono do nosso coração. E mudando o nosso jeito de ser. Mudando as nossas atitudes. Muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas aquilo que começa muitas vezes pequeno, lá dentro do coração, ele vai crescendo, vai criando corpo, ele vem para o cheio. Maravilha, Jesus. Aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Quando dizia, fecha a tua porta, tenha privacidade, sabe o que é isso? Nós devemos viver uma forma com privacidade, a nossa comunhão com Deus. Não adianta muitas vezes fazer como faziam aqueles que eram os fariseus, que oravam nas esquinas com seus braços levantados, abertos, mostrando que sabiam orar, que estavam jejuando, mas Jesus mandou dizer assim: ei, entra para o quarto, fecha a tua porta, vai para o secreto, lá você vai ser sincero com Deus. Por quê? Porque na oração, muitas vezes na esquina, a pessoa não é sincera, ela não conta a sua falha, ela não conta o seu pecado, ela não conta o seu problema como ele é, mas ele quer contar somente a vantagem, quer somente falar bonito para até mesmo impactar as pessoas com o seu vocabulário, com as suas frases, com as suas palavras, mas em secreto, o homem rasga o seu coração, ele reconhece a sua miséria, ele diz: eu não sou nada, eu sou dependente do Senhor. Ô, glória. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. O Rei da Glória. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé pouca. Estamos, muitas vezes, numa situação difícil. Meu cunhado, ele foi um dia na igreja, pastor de Ligó. Meu cunhado, ele trabalhava com vendas, gerente comercial administrativo das empresas. Está há mais de 25 anos. E ele chegou num culto. E ele trabalhava numa praça, numa região, cidade, que todo vendedor chamava de lugar de terra seca. Você já imagina uma terra seca. E quando ele falou assim para alguns amigos dele que estão trabalhando na empresa X, e eles perguntaram assim: qual é a tua região, qual é a tua praça? E ele falou o nome das cidades. E eles falaram assim: você está trabalhando na terra seca. Ali você vai pagar para trabalhar naquela região. E aí ele chega no culto, no domingo à noite, na igreja dos congregos, e o pastor estava pregando, fez um apelo para a obra missionária. E a minha irmã, com fé, do lado do meu cunhado, ficou ele assim, e falou assim: a Deus mandou eu doar, era 80, 90 reais, né? Na obra missionária. E ele pegou e falou assim: se você tem dinheiro, doa. Ela falou assim: não, eu não tenho, mas Deus falou que você tem. E o meu cunhado falou assim: eu até tenho, mas é o dinheiro que eu tenho para viajar uma semana inteira. É o único dinheiro que eu tenho. E ela pegou e falou assim: mas Deus falou. E o meu cunhado continuou ali no culto e chegou um momento que ele pegou e falou para ela: agora tem que falar, porque Deus falou comigo. Então, se Deus falou contigo, falou comigo, Deus é um Deus de concordância. Glória. Então, é de Deus. E eles foram lá, sacaram, né? Não tinha escritos. Sacaram, no outro dia foram lá e levaram a igreja. Meu cunhado saiu,
dormia dentro do carro porque não tinha condições de pagar o hotel. Primeiro dia, vendendo, não vendeu nada. Dormiu dentro do carro, na época o carro dele, Juliano Corolla, né? Aquele tipo de Corsa. E ele teve 1,87 m, 88 de altura. Ele dormia atravessado, assim, enrolado em cobertas, sem condições de pagar o hotel. Segundo dia não vendeu nada, terceiro dia não vendeu nada. De repente ele chega no lugar, o camarada dizia: eu estou precisando desses produtos. Ele começa a vender, vendeu de tarde para outro, de um dia para outro, de um dia para outro. E passou-se um ano e ele bateu o recorde como o vendedor com o maior número de vendas. Aleluia. O glória. E ele estava no lugar Jesus. chamado de Texas. Deus tremendo. Era pouco, Glória. mas como colocou na mão de Deus, Deus abençoou. Eita glória. Maravilha, Jesus. Glória, em nome de Deus. Maravilha. Deus Aquela mulher, Todo-Poderoso. ela entra, fecha a porta, teve um momento de privacidade, ela pediu, é claro, as vasilhas, os recipientes, os vizinhos. Era uma mulher que com certeza tinha um testemunho, porque eles emprestaram para ela, ela coloca dentro da sua casa e ela começa agora então a derramar o azeite sobre o vaso. Enche o vaso e vai, enche o vaso e vai enchendo, vai enchendo. E a Bíblia diz que chegou um momento. Ela disse que o seu filho assim, traz o vaso. E aquele moço disse assim: mas se acabaram os vasos. E a Bíblia vai dizer então que o óleo cessou ou parou. O óleo não acabou. O que acabou foi os vasos. Eita glória. Aleluia. Maravilha. Enquanto tivesse vaso, o óleo continuaria jorrando. Deus Mas tremendo. acabou as vasilhas. Então o óleo parou. Se nesta noite nós tivermos vasos aqui, Ô glória. o óleo de Deus está com esta noite. Maravilha. Ô glória. E Maravilha. ele não é limitado para nos sobreviver. Derramachande candarama. Mas onde tiver alguém vazio, Oramachande candarama. o seu Deus vai estar aqui preencher a tua vida. Maravilha. Para multiplicar o azeite sobre você. Eita, Deus. Quem sabe você disse: pastor Marcelo, estou passando dias difíceis, dias de esfriamento, a minha fé está pequena. Muitas vezes eu venho para a casa de Deus e volto e não vejo mudança. E nesta noite Deus quer tocar na tua vida, quer tocar no teu coração. Você vai colocar nas mãos dele aquilo que você tem. Por mais que você diga que é pequeno, que é insuficiente, aquela mulher não poderia ter decidido deixar eles levar os filhos dela e ela viver dentro da sua casa enquanto pudesse por um período, mas não, ela teve uma atitude, ela foi ao homem de Deus. E você Maravilha. pode vir nesta igreja, nesta noite, participar desta campanha, a noite da vitória. E Deus vai abençoar a tua vida. Maravilha. O nosso Deus é o mesmo que ontem, hoje e será eternamente. O seu poder não acaba, o óleo dele não acaba, o som de Deus não acaba, mas ela vem sobre a tua vida. Ô glória. Maravilha. Eita Deus tremendo. Glória. Maravilha. Maravilha. Pega glória a Deus. Pai, agora Rei da glória. que você e seus filhos vivem do restante. Deus vivo. Eu volto Deus aqui vivo. como mencionei em Efésios 3:20. Rei da glória. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa mão. Deus Queremos Todo-Poderoso. ajudar a Deus. Como a Sara disse para Abraão: ei, Rei da você vai glória. ter filho, vai lá e pega. E dá uma volta aí, cara. Cagar. Deus Todo-Poderoso. Seja feliz, tenha filho, porque eu não posso estudar. Deus Todo-Poderoso. O milagre da Sara estava lá na frente. Da glória. Se precipitou. Ela recebeu o milagre, o pastor Marcelo recebeu. Mas teve conflito na sua casa por todos os dias da sua vida. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas
no lugar de Deus. Eita, Deus glória, divide o seu eita, poder, ele glória. divide a sua glória. Faz aquilo que é para a sua mão. Ô, glória. Aquilo que não é para a sua mão, é Deus quem faz, é Deus quem opera. Amém? Vamos estar em pé. Se você quer uma oração, chega à frente e nós vamos estar orando por você. Glória ao nome de Deus. O povo nas mãos de Deus, ele é muito. Aleluia. A obediência, meus irmãos, ela cria o ambiente de milagre. A intimidade com Deus, ela é necessária antes da manifestação do seu poder. E os milagres de Deus, eles preservam gerações. O milagre aconteceu na vida dela, Deus preservou seus filhos e eles tiveram uma vida na presença do Senhor. Coloque tua mão sobre o teu coração. E você começa a conversar com Deus. Faça como aquela mulher fez. Ela foi sincera ao profeta. Ela falou o que estava acontecendo no seu lar. Ela falou o motivo da sua dor. Falou o motivo da sua angústia. Falou o motivo da sua aflição. E você, nesta noite, você pode falar a Deus. O motivo da dor, o motivo da angústia, o motivo da ansiedade, o motivo da inquietude, o motivo de perder o sono, o motivo, muitas vezes, de perder a alegria, onde as pessoas estão se alegrando e você não consegue permanecer. Você se afasta muitas vezes. Nesta noite, coloca nas mãos do Senhor, coloca na presença de Deus, coloca dentro do Senhor, começa a conversar com Deus nessa hora. Aleluia. Abre o teu coração, seja sincero. Aleluia. Fale para Deus o que está causando essa glória, está causando esta incomodação na tua vida. Diga a Deus, eu quero ser alguém que vai receber um milagre. Eu preciso do milagre dentro da minha casa. Vai você que vai falar, eu não sei se é no casamento, não sei se é na questão financeira, eu não sei nessa questão familiar, mas o que está acontecendo? Quem sabe lá no teu ambiente de trabalho, quem sabe em algum outro lugar, mas você pode expressar perante Deus nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O milagre vai acontecer, muitas vezes lá no silêncio vai acontecer algo que está quieto, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. As pessoas tiveram que olhar para ela e dizer: aquela viúva agora ela tem condições de pagar a sua dívida. O credor está voltando para casa, levando o azeite que foi multiplicado. Nesta noite ele vai multiplicar na tua saúde, ele vai multiplicar na tua alegria, ele vai multiplicar dentro da tua casa. Maravilha! Oh, glória! Maravilha, 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 maravilha! Começa a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Eu profetizo, Pai. Vai falando com o Em Senhor. nome de Jesus, aleluia. O completo sobre a vida. Fala para Deus qual é a área da tua vida que você precisa ter providência agora. Haja cura sobre a vida da tua filha. Recupera a saúde da tua filha. Restaura para que ela possa, Senhor Jesus, estar conosco. Pai, Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Aquilo que é possível é a nossa mas impossível é Deus que age na fé. dê vitória para a tua filha. Abençoa a sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Glória. Maravilha! Maravilha! Deus está na presença do Senhor. Maravilha!
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, ó Pai querido, nós oramos por teus filhos, tuas filhas que estão participando desta campanha da noite da vitória, e essa noite da tua casa, que estão clamando e buscando a Ti. Ah, Deus, você pode, Senhor Deus, agir com milagre na vida deles, naquilo que é impossível aos homens. O Senhor é poderoso. O Senhor pode agir e entrar com providência, cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo, age lá dentro da casa, age lá no lar, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho. Ah, Deus, essas pessoas estão colocando, quem sabe o pouco que elas têm na tua presença, como fez aquela mulher que tinha somente um pouco de azeite, mas o Senhor multiplicou e garantiu o pagamento da dívida e a vida deles. Por isso nós clamamos nesse momento e te pedimos a Deus, toca, liberta pessoas que estejam enfermas, enfermidade no sangue, na pele, nos ossos, nos nervos, enfermidade na mente, na alma. O Senhor é poderoso para agir, para libertar, para curar. E em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade é coberta pelo poder do nome de Jesus. Seja física ou espiritual, o Senhor é poderoso, porque nada existe ao nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, haja cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, querida igreja, Amém. queremos louvar a Deus pelo meio de todos que se disponibilizaram nesse tempo para estar na casa do Senhor, ouvindo a voz de Deus, essa mensagem tão maravilhosa que desceu no nosso coração e precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, por ter nos atendido. Muito obrigado, Deus.